Dentro do autismo, a gente trabalha muito essa questão do diagnóstico precoce por causa dessa neuroplasticidade. Porque existe um estudo que fala assim, olha, o que eu preciso para ensinar uma criança em 30 minutos aos 2 anos, ações de vida básica, tá? Se ela não aprender, aos 14 anos, eu vou precisar de 52 vezes 30 minutos e mesmo assim ela não vai aprender direito. Então, isso fala da neuroplasticidade. Então, assim, quanto antes você entender que você está colocando o seu filho em risco e mudar a sua atitude, melhor. Mas, por outro lado, se você está hoje com seu filho de 60 anos e você ainda não conseguiu resolver os problemas, ainda há tempo. Tá? A gente ainda consegue aprender, a gente consegue desenvolver sinapse. Neurônios que disparam juntos se fortalecem, não importa a idade. Então, se você aprender uma nova habilidade hoje e começar a repetir essa nova habilidade, e se você começar a fazer isso com seu filho, ele vai se fortalecer e vai ter isso nele. Você falou do autismo, eu queria te encaminhar um pouco a direção da nossa conversa para aí. Tem realmente aumentado o número de casos de autismo e com relação a TDAH também, porque TDAH é algo que a gente sempre ouve falar. Parece que hoje virou uma explosão de toda criança tem TDAH e às vezes a criança só é ansiosa, só é agitada. É assim mesmo? De fato tem aumentado tanto? Vou ganhar o prêmio Nobel, nós vamos ser presos aqui. Então, polêmica, só tem polêmica nesse podcast. Presta atenção. O número de pessoas diagnosticadas tem aumentado, ponto. Isso é fato, tá bom? Assim, eu lembro quando eu estava fazendo residência de pediatria, alguns anos atrás. Meu professor Marcão ligou. O que você está fazendo aí na enfermaria? Estou evoluindo, professor. Corre aqui, porque eu vou atender uma criança com autismo, eu queria que você a visse. Poxa, nem tem tanto tempo que eu fiz pediatria assim. Hoje, dificilmente você não vai ver uma criança, se atende 50 crianças por dia, você vai ver alguma criança com autismo. Caramba! Nos Estados Unidos, com 8 anos de idade, 1 em cada 36 crianças preenche critério diagnóstico. O que aconteceu? Primeira coisa é mudança de diagnóstico, porque antigamente a gente não sabia fazer o diagnóstico adequadamente e a gente classificava todo mundo como deficiência intelectual. F70, F71, F72. Eu mesmo tenho um tio lá na roça que eu tenho certeza, hoje já falecido, tenho certeza que ele era autista, aí ficou como que? O retardo. Ele tem retardo. Hoje a gente nem usa mais esse termo, né? E isso é uma coisa. Então a gente melhorou o diagnóstico. Em 2013, saiu o DSM, que é o Manual Estatístico de Transtornos e Diagnóstico de Transtornos Mentais. Ele simplificou a forma de fazer o diagnóstico. Ele colocou 7 itens, e desses 7 itens a gente tem que ter 5. Então, isso simplificou para a pessoa poder fazer o diagnóstico também. Só que tem alguns estudos mostrando que, assim, para eu aumentar o número de diagnósticos de autismo, eu teria que também aumentar o número de pessoas com traços autísticos. É mais ou menos assim, Arthur. Para eu aumentar o número de diabéticos, eu tenho que aumentar pessoas com insensibilidade à insulina. Ou seja, aquela pessoa que está ali mais acima. E tem um estudo que mostra que está aumentando e tem um estudo que mostra que não está aumentando. Existe uma outra coisa que é a indústria do autismo e a gente não pode deixar de discutir isso. Autismo virou dinheiro. Autismo a pessoa quer produzir. Igual a indústria farmacêutica também. Igual a indústria farmacêutica. E uma outra coisa que eu tenho observado hoje é que é muito mais fácil você falar que seu filho tem autismo do que falar que ele tem deficiência intelectual. 2% das crianças podem ter deficiência intelectual. E hoje a gente não vê mais os colegas fazendo diagnóstico de deficiência intelectual. É maior do que o de autismo. Bem maior do que o de autismo, né? Assim, e algumas crianças com deficiência intelectual, elas vão ter alguns comportamentos que parecem com autismo. Eu não vou falar de aprendizado, né? Essas coisas assim. Atraso no desenvolvimento motor, dificuldade de relacionamento, dificuldade na fala, que podem sugerir um quadro semelhante de autismo. E aí vem aqueles casos assim, que, por exemplo, discutir se Messi é autista, se João da mídia aí é ou não autista, e quando eu olho para a pessoa, aquela pessoa ela não tem nenhum prejuízo. Qual o prejuízo não adaptável de Messi? Casado com o filho, o melhor jogador do mundo, tá tudo certo, né? E aí entra uma outra coisa, assim, para que serve um diagnóstico? Para que eu faço diagnóstico de você
você tem hipertensão arterial. Porque eu sei que se eu prevenir, se eu te tratar, eu vou evitar 3 vezes a chance de que você tenha infarto agudo do miocárdio, que você tenha lesão renal. E aí, às vezes, a gente esquece de olhar esse lado e começa a dar diagnóstico para a pessoa que não cumpre todos os critérios. Isso eu tenho visto acontecer. Outro dia saiu um famoso aí na mídia falando que tem autismo. O cara é apresentador. E quando você pega o DSM, as 3 primeiras coisas que não podem faltar é alteração de comunicação social e fala. Poxa, como é que uma pessoa que é apresentador tem dificuldade na comunicação social e na fala? Então, assim, eu não identifiquei como fizeram o diagnóstico desse colega, mas é mais fácil hoje, principalmente para o adulto, falar que tem autismo do que tem transtorno bipolar. É mais fácil falar que tem autismo do que tem esquizofrenia. Porque falar que tem autismo ficou mais aceito na comunidade. Entendi. Não está estigmatizado, né? Os outros parece que já carregam o estigma, né? Agora, a gente tem que lembrar um outro negócio, sabe? Essas famílias de crianças com autismo são famílias que a gente precisa ter um olhar diferente. Porque, assim, eu estou quase que fazendo o advogado do diabo aqui, né? E aí a gente tem que lembrar dos dados dessas famílias. Por exemplo, tem um estudo que mostra que o estresse de uma mãe que tem autismo... Por que a mãe? Porque o pai geralmente não fica, né? Estresse de uma mãe que cuida de uma criança com autismo são semelhantes ao estresse de um soldado em guerra. Então, assim, o nível de cortisol dela. Que é aquele caso que eu acabei de falar, me ajuda, ou eu me mato, eu mato ele, ou você me ajuda. Né? Assim, então, o estresse delas são muito grandes. Então, assim, requer realmente que a gente tenha políticas públicas para ajudar essas famílias e a gente ainda não tem essas políticas. A gente tem gente falseando que está fazendo uma intervenção adequada.